Um dos maiores problemas de se interpretar a Bíblia e principalmente de pregar e falar sobre a Bíblia que nós temos no Brasil é o chamado literalismo bíblico. E essa prática, ela é muito mais comum do que nós podemos imaginar. Eu me atrevo a dizer, inclusive, que a maioria das pessoas ligadas a igrejas fazem um literalismo bíblico e isso acaba sendo prejudicial em muitos sentidos. Quer pensar um pouquinho mais sobre essa temática? Então fica comigo até o final, que é sobre isso o nosso episódio de hoje. E você já está seguindo o Café com Teologia lá no Spotify? Não perca tempo, clique aqui na descrição desse vídeo e o link está logo ali embaixo. É só clicar e passar a nos seguir também por lá e ouvir o nosso conteúdo pelo Spotify. Aqui embaixo também você encontra outros links, como por exemplo a possibilidade de você ser membro no canal, contribuir com o nosso trabalho e ainda ter acesso a conteúdos exclusivos. Participe com a gente, você será bem-vindo, bem-vinda por aqui. Bom, o que nós entendemos como o literalismo bíblico? Tem muitas pessoas que falam: eu só aceito algo como verdade se estiver na Bíblia. Eu só sigo alguma coisa se ela estiver escrita na Bíblia. Isso aí que você falou, está na Bíblia ou não está na Bíblia? Essas frases, elas na verdade são intransigentes. Elas demonstram, num primeiro momento, uma certa piedade, uma certa devoção, um certo zelo para com a Bíblia, mas na verdade as pessoas que usam essas frases, elas ignoram a Bíblia. Elas desprezam a Bíblia e elas não levam a Bíblia a sério, conforme a frase pode equivocadamente mostrar que elas possuem zelo pelo texto bíblico. Porque essas frases, na prática, não se sustentam. Porque é óbvio que você segue ensinamentos que não estão na Bíblia e é claro que tem passagens da Bíblia que você não obedece mais. Por exemplo, a Bíblia diz que é pecado, que não se pode misturar carne com leite, que o homem não pode cortar a barba, que a mulher, quando está com fluxo, quando ela está no período menstrual, ela é impura e deve ser retirada do convívio social. É óbvio que você não obedece esses preceitos que estão na Bíblia. E você nem deve obedecê-los mesmo, porque eles se encontravam num momento específico, num lugar específico, numa cultura específica, e quando nós interpretamos a Bíblia com um mínimo de seriedade, algumas perguntas nós precisamos fazer para o texto. Quem escreveu? Em que momento escreveu? Para quem escreveu? Qual era o contexto social e religioso quando foi escrito? Tudo isso faz parte de uma interpretação bíblica e nos faz entender o que cada passagem queria dizer naquele momento. Literalismo é a tendência de se interpretar a Bíblia palavra por palavra. É a tendência de interpretar o texto de maneira literal, ou seja, o texto é aquilo que está escrito simplesmente. Está escrito assim, é assim e não pode ser de outra maneira. Se o texto disse que o pano usado para construir o tabernáculo é azul, tem que ser azul. Não pode se pensar, por exemplo, numa ideia de princípio, como algumas interpretações nos possibilitam. Por exemplo, quando a Bíblia fala
de questões relacionadas à família, é claro que na época em que os textos foram escritos, eles tinham um determinado modelo de família pré-estabelecido. O texto de Romanos parte da família que era exemplificada pela sociedade romana. Não se esqueça disso. E a pessoa que é uma literalista da Bíblia acha que aquilo que está dito lá tem que ser praticado em todos os momentos da história, igualzinho que está escrito lá. E não entende que existe um princípio que rege as passagens, que é o ensinamento que se queira passar. Que o que importa para uma passagem é o espírito que está em conexão com Jesus e apenas se estiver em conexão com Jesus. É o centro, é o ponto central do ensinamento catequético, espiritual, moral que a passagem quer comunicar, e não necessariamente a forma que o texto usa ligado a uma cultura, a uma língua, a um momento específico. As formas de apresentação dessa realidade, elas podem e elas naturalmente variam de tempo em tempo, mas a essência do comunicado, ela pode ser preservada. No exemplo que eu dei, na Epístola aos Efésios, né, a questão da harmonia familiar é o princípio mais importante a ser observado. Não é apenas isso, porque quem defende o literalismo bíblico faz uma seleção proposital daquilo que ela quer seguir e quer que as pessoas sigam, daquilo que ela deixa de lado, e a gente vai falar sobre isso também. A questão do literalismo bíblico tem uma relação com a ideia de inerrância da Bíblia, que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando por que, do ponto de vista técnico, a inerrância não se sustenta. Depois clica lá e assiste esse conteúdo na íntegra. Nessa ideia da inerrância, se entende que cada palavra do texto teria sido ditada diretamente por Deus, teria sido inspirada diretamente por Deus. A inerrância e a inspiração são dois conceitos diferentes. Existem correntes que trabalham com a ideia da inspiração divina no texto bíblico, mas entende que isso preserva o contexto social, político, religioso, preserva a dignidade da pessoa que está propondo o texto e não que o toma como sendo um ditado palavra por palavra. A questão do literalismo bíblico também está intimamente ligado ao fundamentalismo religioso, ao fundamentalismo protestante, que é majoritário nas igrejas protestantes evangélicas do Brasil, em sua maioria. E nesse pensamento se sustenta que a interpretação da Escritura feita por essa corrente, de maneira literal, não é uma possibilidade, é a expressão da verdade, é a interpretação correta, e qualquer outra é classificada, rotulada como herética. Portanto, ela é impraticável e ela não se harmoniza com o Espírito de Jesus, que a gente também vai falar um pouco mais sobre isso, né? Alguns problemas que nós temos de cara com a questão da Bíblia sendo interpretada de maneira literal. O primeiro problema é que não existem os textos originais. Algumas pessoas dizem que os textos originais foram inspirados. Como se dizer isso se não há textos originais? Houve num tempo, mas não existem mais. Não se tem mais contatos com textos originais há muitos e muitos séculos. O que nós temos são cópias de cópias de cópias dos textos da Bíblia, que em muitos momentos tiveram traduções ruins,
traduções equivocadas, em outros momentos tiveram boas traduções, mas são traduções. Em alguns momentos, o copista escrevia um comentário, como se fosse uma nota de rodapé ao texto, e mais à frente, na cópia desse texto, o comentário passou a fazer parte do texto corrido, como a explicação de Tertuliano ao episódio do tanque de Betesda, né? Esse é um dado clássico, mas tem vários outros também. Um outro problema que nós temos é o problema da tradução, porque, por mais zelosa que seja uma tradução, quando um texto é traduzido de uma língua para outra, já se tem uma perda. Já se perde um conceito, já se perde uma palavra que às vezes não tem correspondente no outro idioma, né? Já tem que ser substituída por uma palavra aproximada. Então já não se dá para interpretar esse texto ao pé da letra, porque o que as pessoas interpretam é a Bíblia traduzida para o português. E se você lê a Bíblia traduzida para o português, você não está lendo os textos bíblicos no seu idioma original e nem os textos mais antigos que você tem. Você não tem como você interpretar literalmente o texto traduzido em português se ele já é uma tradução de uma tradução de uma tradução. Já houve modificações de pensamento, conceitos e palavras, né? Não muda apenas palavra. Não é apenas trocar uma palavra por outra palavra, mas é, em muitos momentos, trocar um conceito por outro aproximado, uma ideia aproximada, e às vezes você perde isso. Como também você perde a questão do abismo cultural que existe entre nós e os personagens do Novo Testamento, por exemplo. Jesus fala sobre o Corban. Corban era uma prática daquela época. Não existe mais, mas o valor, o princípio ensinado ainda pode ser observado, né? Nós temos um outro problema, que é o problema da cultura. Os textos da Bíblia, eles foram escritos para uma cultura ou várias culturas muito distantes e muito diferentes da nossa. Logo, eles têm que ser interpretados levando em consideração a questão cultural. Na Bíblia não tinha pastoras. Como você quer que numa cultura de 2000 anos atrás, numa cultura patriarcal, numa cultura centrada no masculino, tivesse figuras de liderança feminina? Isso é impossível. Mas não quer dizer que essa tenha sido a vontade de Deus. Porque quando o texto fala sobre a vontade de Deus, o texto diz que Deus não faz acepção de pessoas. Que os dons, que são dádivas, que são gratuidades, que não têm pré-requisito humano, são distribuídos liberalmente da parte de Deus para homens e para mulheres. E mesmo naquela época, os textos bíblicos ainda falam de diaconisas, de mulheres que foram anfitriãs de igrejas, e isso tinha uma posição de protagonismo, e fala de uma apóstola, Júnia, que eu sei que na sua igreja fazem questão de dizer que era um homem, fazem questão de ignorar essa informação, mas Paulo considera Júnia como uma apóstola, e não como uma apóstola qualquer, mas uma pessoa proeminente entre os apóstolos. A questão cultural precisa ser levada em consideração. Senão você ainda vai circuncidar meninos nascidos na sua família, porque isso fez parte de uma cultura que o texto bíblico também nos mostra. Também tem a questão dos gêneros literários, né? A Bíblia tem profecias, prosas, poesias, a Bíblia tem literatura apocalíptica, a Bíblia tem evangelhos, a Bíblia tem epístolas, e cada estilo desse tem uma interpretação peculiar. Tem instrumentos de se interpretar de maneira específica. A Bíblia faz uso de retroprojeções, pessoas que estão escrevendo olhando para o passado,
Por exemplo, os textos do Pentateuco, a grande maioria foram escritas no período pós-exílico. Pessoas que escrevem olhando para o passado, reconstruindo uma história olhando para trás, né? Porque quando os textos são escritos, isso se dá num outro momento da história, já no período pós-exílico. Um outro detalhe que cristãos não podem ignorar é que as doutrinas do cristianismo são desenvolvidas ao longo da história. Elas dialogam com o texto bíblico, mas elas são construídas na história. A divindade de Jesus é afirmada em Nicéia, 325. A divindade do Espírito é afirmada em Constantinopla, 381. Né? E nos textos bíblicos ainda não se tem uma predisposição dos autores em estabelecer doutrina. Não era o contexto, não era o momento. O objetivo dos textos bíblicos era manter a fé, era evangelizar, era estimular a coesão de fé entre as comunidades. E na prática, como eu disse, as pessoas que recorrem ao tal literalismo bíblico fazem um cânon seletivo, porque ninguém deixa de cortar a barba por causa da Bíblia, ninguém deixa de comer carne de porco, de misturar carne com leite, até porque nem sentido faz isso. Ninguém deve considerar uma mulher impura por estar no seu período menstrual, isso faz parte da natureza feminina, né? Ninguém pratica uma fala do texto bíblico que é de apedrejar o filho desobediente. E que bom que ninguém obedece mais a isso. Ninguém mais obedece aos textos bíblicos que falam sobre escravização e que, infelizmente, ao longo da história foram usados como base para sustentar essa prática tão odiosa que a humanidade já foi capaz de fazer, né? Ninguém mais fala sobre, por exemplo, as questões culturais que haviam em determinados momentos da história, como os apedrejamentos, os sacrifícios de animais, e, de fato, ainda bem que isso ficou no passado, e isso deve ser entendido de maneira cultural também. E muitas pessoas querem absorver textos segundo o seu próprio interesse. Por exemplo, recorrem a textos para proibir o ministério feminino na sua plenitude, de maneira tendenciosa, é claro, sem levar a sério os contextos da época, recorrem a supostos textos da Escritura que estaria condenando a prática das comunidades LGBTQIA+. Agora, quando são outros textos que não interessam tanto assim, essas pessoas acabam deixando de lado, como, por exemplo, textos de Atos que a igreja decide compartilhar os seus bens para que ninguém tivesse falta de nada, de Jesus que se aproxima, que cura, que inclui uma mulher considerada pecadora, ou várias delas, inclusive uma pega em adultério, ao Jesus que se torna impuro religiosamente por se permitir ser tocado por pessoas enfermas, ao Jesus que se torna impuro quando toca em esquifes, quando toca em pessoas que estão à beira da morte, né? Ao Jesus que inclui pessoas de outras religiões ao seu segmento, sem exigir delas uma conversão religiosa. Por que é que as pessoas selecionam os textos que elas querem defender e ignoram outros que são tão claros e que fazem parte do Espírito de Jesus? Tem aquelas máximas também de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não, nem tanto, né? Em alguns momentos até faz parte de um todo, no Corpus Paulinos, Corpus Joaninos, mas a Bíblia nem tem esse compromisso, até porque são textos escritos em épocas, em contextos, em religiosidades bem diferentes. Jesus é a chave hermenêutica. É preciso pensar sobre isso também, né? Jesus, com certeza, é a chave hermenêutica para a vivência da fé cristã. Isso, com certeza, concordo em gênero, número e grau.
se você é uma pessoa cristã, o que deve pautar a sua vida e as suas ações é Jesus de Nazaré. E você tem que entender que há textos que estão na Bíblia, mas não estão em Jesus de Nazaré. E se nós vivemos a fé cristã, o que importa para nós, acima de qualquer coisa, é a revelação de Deus na pessoa de Jesus. É claro que o Novo Testamento, que é a escritura cristã, tem que ter como chave hermenêutica a pessoa de Jesus. E um ensinamento que não estiver harmonizado com Jesus deve ser deixado de lado e entendido à luz da sua cultura e do seu tempo. Agora, como interpretarmos à luz de Jesus uma escritura que não é cristã, como, por exemplo, o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é a Bíblia hebraica. É um texto sagrado para um povo que é judeu, que não tem Jesus como a base da sua fé, do seu ensinamento, que foi escrito muito antes do nascimento histórico de Jesus, que é um texto rico, muito importante, mas que deve ser entendido conforme seus próprios parâmetros. E para a prática da nossa fé, enquanto cristãos e cristãs, nós devemos ficar sempre com Jesus de Nazaré. Você pode até se inspirar em textos do Antigo Testamento, desde que se harmonizem com o que Jesus nos apresenta. E todos os textos do Novo, todos os ensinamentos de igreja, tudo aquilo que você pratica na sua vida, se você de fato é cristão e cristã, deve ter como centro, como fator preponderante, a pessoa e os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui a sua curtida, inscreva-se no canal e em breve nós voltamos para mais Café com Teologia.